Muito bem-vindos ao 13º episódio do Luce and Steve Podcast Show. Como de costume, vamos começar com algumas perguntas que vocês já fizeram. Vocês agora estão a dar tudo. Quando sabem que há brindes, estão a dar tudo nas perguntas bem mais interessantes. E por isso vamos já de cabeça para algumas. Vamos fazer aquilo que tentámos fazer a última vez, em que as perguntas que vocês me fizeram vai ser o Diogo a fazer, mas eu não vi assim na diagonal, mas não vi assim nada de especial. E as perguntas que vocês fizeram ao Diogo, vou ser eu a fazê-las, para ser assim um bocadinho mais interessante e pronto. Por isso, queres começar tu ou começou? Posso começar eu? Começa. Era o que eu tinha perguntado, porque estamos a gravar hoje, dia 1 de Abril, dia das mentiras. Então, Luís Peixoto, Romã e Jarvis organizarem um Mundial É só meninos. de Ardinduro, porquê? É só meninos. Não faço ideia. Pronto, é porque é dia 1 É de porque, Abril e exatamente. claramente não estão a organizar nada, né? Só que era o que eu estava a dizer, o Paulo Milícia fez uma publicação toda bonita com o Mundial por trás e as fotos deles e assim. Então, realmente tem que ser o que estavas a dizer, que hoje é o único dia em que as pessoas têm que desconfiar. Não é? O dia 1 de Abril é o único dia em que as pessoas, na realidade, se perguntam se tudo o que estão a ver na internet é verdade. Todos os outros dias é 100% verdade, fictício ou não. Isso aí são outros 500. Por isso, talvez para ti, qual foi a prova em que sentiste mais dificuldade? Por acaso esta também não sei. Desde sempre. Desde sempre, sim. Algumas vêm à memória, a prova de Barão no Brasil, ano passado, porque tipo, não fazia a mínima ideia, a prova era bem maior do que eu achava, estava mega calor, sozinho, e tipo, houve uma parte que eu achei que estava a acabar e afinal não estava, ainda faltava tipo 2 horas e acabei por ficar sem água no Camelback, estava tão desesperado, parei numa casa e fui pedir água em plena prova a senhora da casa. E estava a ficar sem gasolina, por isso estava tudo a acontecer. E então essa é que ultimamente me lembro. A de Lamego, o fim de semana passado, também foi dura. O percurso destruiu-se muito, estava a chover. Ou esteve a chover durante a semana toda e tipo, houve lá subidas que ficaram impossíveis. Tanto eu como o Diego empurramos muito. E outra que também me lembro é o Esberg, quando fui com a Yamaha há 2 tempos, que tinha é o que o Cody Webb está a sofrer um bocadinho agora, porque a moto não foi feita para de enduro e ou muitas modificações e mesmo assim é dificilmente, por exemplo, a parte elétrica é uma parte muito difícil de resolver. A moto gera pouca corrente, então não consegues ter uma ventoinha, ou seja, não consegues ter um sistema elétrico que produza mais do que o que consome, então é sempre em perda. E a minha moto tinha uma ventoinha alimentada diretamente pela bateria, porque cá em Portugal ainda por mais só consegui arranjar a YZ normal e tipo, não sou o Cody Webb, ninguém me patrocinava um stator todo Claro, quitado, claro. então era a moto que eu tinha, foi como fui, pus uma bateria, só que a treinar é fácil de ouvir a ventoinha quando estamos sozinhos, agora na complicação da corrida, principalmente no Esber, 50 ao mesmo tempo, estou ali com a azafama toda, esqueci-me da ventoinha ligada, e quando cheguei ao Carlos Dina já não tinha bateria, então a moto mega aqueceu, agarrou, dar ao kicks com a moto agarrada, tipo, desmaiei nas pedras, não desmaiei, mas deitei-me nas pedras várias vezes e ainda eram os anos em que podíamos, ou seja, que eles não controlavam tantos assistentes, então o João Ortega ia à minha frente e atrás de mim a insultar-me, a dizer para eu Bons pôr a moto a amigos. trabalhar, eu tinha que dar tipo 50 vezes ao kicks para a moto pegar, de cada vez Isso. que ela ia abaixo, então essa também sofri um bocado, por isso acho que essas três, assim, vêm à memória como umas provas mais difíceis, cada uma pela sua razão, mas Sim. no hard enduro todas as provas são difíceis, não é? Sim, Portanto é sim, sim, difícil sim. de. É mais essas têm essas três situações marcantes. Sim, tu também já fizeste 6 dias e não incluís isso lá Não, nesses tópicos. os 6 dias é mais. É um difícil a longo prazo, basicamente. Não tem. Não há nenhum. Basicamente, os momentos mais difíceis dos 6 dias é quando começa a correr mal ou quando há alguma avaria mecânica, porque senão é duro para o corpo e duro psicologicamente, mas não se compara com a dificuldade de uma prova de arte enduro. É uma situação completamente diferente. Ok, é justo. Ortega, bom amigo, mandar vir dessa maneira, assim que se motiva um gajo. É verdade, e ele foi durante. Ele fez acho que 3 ou 4 icebergs comigo e principalmente no Carlos Dinner era onde era importante ele estar e ia à minha frente a indicar-me o caminho, porque ele conseguia estar lá enquanto os pilotos que iam mais à minha frente passavam, então ele via as linhas e ia-me dizendo, ia a correr à minha frente, por isso ia correr em pedras durante 1,5 km ou 2, tipo os pés dele ficavam toda uma bolha, porque
Ainda para mais o Carlos Diner é exposto ao sol. Ixi, então as pedras estão a As escalar. pedras estão tipo Yeah. a ferver e normalmente está sempre, ou, felizmente, apanhei sempre sol no dia da prova. Sim, sim. E fica muito calor lá, e então ele sofreu um bocadinho, mas foi uma ajuda valiosa. Agora já não se pode fazer isso, portanto mudou um bocadinho o formato da prova nesse sentido. Chutou uma. Que, achas que a Stark Varga é o futuro? Acho que sim. Portanto, não será em futuro próximo, porque, pelo menos no todo terreno, porque a autonomia ainda não garante nada sequer comparável com o que há disponível no mercado, ou com um depósito de 9 litros, ou 8 litros, ou até os 7 litros das japonesas. Um, Só quando eles começarem a competir com esse tipo de autonomias é que talvez Mas, poderemos considerar. Senão até lá vai ser algo para indoor, barra para motocross. Acho que isso aí já tem enorme potencial e futuro. É isso, tipo, um dos maiores pontos de venda das motas elétricas é o facto de não fazer ruído. E nem há barulhos, nem há fumos, nem cheiros, nem nada que venham da moto. Isso aí ajuda a dinamizar o desporto, porque não é isso. Podemos ter uma pista de motocross no meio da cidade e não prejudica ninguém, não chateia ninguém. Só isso aí já ajuda. Agora, tudo que seja para off-road em si, para o todo terreno, acho que mas não vai ser já não já. consideras que mesmo no off-road não ter fumo nem cheiros? Eu sinto-me realmente mal quando às vezes vejo tipo, estou a andar de moto no monte e passam 3 ou 4 pessoas a caminhar, eu tipo, aí, estou a chatear estas pessoas. Do ponto de vista em que Hum, tipo, estão-me a ouvir há 10 minutos ou 15, então se eu estiver preso numa subida há uma hora, que me estão a ouvir a acelerar, porque ainda por mais muitas zonas, se não tiveres os eucaliptos, ecoa sim, muito, por sim. exemplo, ali na zona de Lagares, é uma cena que tipo, ecoa muito, que anda sempre em vales e assim. Por isso, eu acho que em off-road esse argumento faz todo sentido. O argumento da autonomia é muito relativo, por exemplo, nesta última prova de Lamego, que podemos falar mais à frente sobre a prova, mas em 25 km houve pessoas que ficaram sem gasolina, num motas de dois tempos. Por isso, tipo, em off-road a autonomia é sempre uma coisa, tu dizes que fazes 100 km com a tua moto, ou 130. 130, que eu acho que é grande mito, mas Não pronto. é? Não, Pronto, houve uma vez que eu fiz pronto, um acredito. percurso com o meu pai ali pelos lados de Nos Pereira e Castelo de Paiva e tudo mais, em que eu literalmente acabei por passar à frente as estações de serviço porque me enganei no percurso e o percurso era mais ou menos era, era 140 km, um bocado assim de género, pelo menos o que estava no GPS, e nós encurtámos um bocadinho. Eu só no final é que consegui ver exatamente quantos quilómetros é que tínhamos feitos do início ao fim, e dava 130 km, 129. Eu não tinha posto gasolina nenhuma vez. Já tipo, estava no casco, Pronto, é mas ok. nenhuma vez. E foi um ritmo relativamente tranquilo. Aí fui andar com o meu pai, porque também não fui a dar gás nem nada, mas deu. Sim, mas já viste, a mesma moto tanto fica sem gasolina em 25 km como faz 130, por isso é difícil de definir isso de autonomia para A as motas mesma elétricas. moto A mesma moto. depende. É a mesma moto. Tem Para smart ser... carb, O quê? tinha smart carb, Não, pronto. percebes? A minha moto Ok. ficou, acabei a prova de Lamego, enchi para a segunda volta, e a volta tinha 25 km alegadamente, não sei se tinha mais ou Sim, menos, sim, mas sim. devia andar por aí. Uma volta e o pessoal ficou sem. E eu cheguei ao fim com 1,5 litro de gasolina, 2 litros. A sério? Sim. Que Imagina, tem cena. tudo a ver com quantas rotações a cambota faz, está a ver? Eu Sim, acho que sim, devia ser, sim, é sim. uma coisa, era coisa muito mais útil, tu me dizes, imagina, fiz 1.755.000 rotações. E tu fizeste tipo 1.750.000 rotações, também fazias com aquele depósito, só que tipo, se andares em quinta, Quer fazes mais dizer, quilómetros. não tem só a ver com a rotação da cambota, tem a ver com o acelerador também. Também, mas Claro. imagina, quanto mais acelerador, mais ela roda. Sim, mas estás a partir do pressuposto que tu, tipo, se estiver sempre a funcionar nas baixas, Hum. tu essencialmente até podes estar a usar muito mais gás do que com altas rotações. Uh, Estás com o punho muito mais rodado. mas o que é que se interessa? Vai gastar mais gasolina. Porquê? Porque estás a permitir mais gasolina entrar, não é? Uh, sim, mas imagina, ao permitir mais gasolina e trai mais ar, a moto sobe Vai de acelerar, rotação. sim, Pronto, então lá depende. está, acelera. Não necessariamente. Se Se tiver tiverem. com uma mega load, mas Exatamente, se tiverem normalmente low, não vai. sim, mas quando é que isso acontece? Não acontece. Diz-me Patina, tu. patina, acelera. Está bem, e depois tiras gás, não é? Lá está, então reduz as rotações. Por isso tens uma razão, mais ou menos. Não. Temos que Não, fazer esse teste. Não sei como, não sei como é que vamos medir as rotações do motor. não vamos fazer. É um aquelas discussões de sexos dos anjos. É, não, nunca vai dar? Não, acho que não. Pronto. Por isso.
Stark vai ao futuro ou não? Sim ou não? Sim. Ok. Também acho que tem bons argumentos a favor. Qual o ajuste mais inusitado, intitulado, contraditório, que fizeste e realmente funcionou? Ou seja, uma preparação, imagino, seja numa preparação, provavelmente para ti, porque não estou a ver tu inventares assim tanto para um cliente, não é? Não. Por isso, algo que estavas nos teus testes, nos teus 20 e tal testes que já fizeste num amortecedor, uma suspensão, o que é que era aquela foto que tu puseste? Era umas suspensões da Uma frente. suspensão. Fizeste alguma coisa que achasses tipo, e resultou? Ou não é muito a tua maneira de trabalhar? Para quem não Sim e sabe. não. Sim e não, de género. Regra geral, quando eu testo coisas, já sei mais ou menos para onde é que as coisas vão. Regra geral, não sei é a ordem de magnitude das alterações que eu Ok. estou a pensar em Mas fazer. pronto, também pode A ser. Ou seja, pessoa... tu achavas que ia fazer um pouquinho e foi E, mais. exatamente, e fez muito mais diferença. eh, Pronto. Vais revelar para os que estão aqui, para os Não é que, preparadores que estão género, a ver se descobrem é algum extremamente truque. específico. É demasiado Pronto. específico ou particular, porque depende do contexto, depende das suspensões em si e depende de qual é que era o objetivo. Porque eu dizer, opá, tornar isto mais mau ou fazer isto. Não é necessariamente revelar segredo nenhum. Tipo, sem o contexto não serve nada. Ok. Percebes? Um, por isso, yeah, é E isso. Acho que a experimentação nesse aspecto, um, a meu ver, deve ser sempre muito na base da experimentação de base científica. Ou seja, menor número de variáveis possíveis, mexer o menor número de coisas e perceber exatamente qual é que é o impacto de uma alteração. Ou exatamente como da mesma maneira como eu faço nos cursos de suspensões e todas as outras coisas que faço é se queremos ter realmente resultados fiáveis, é mexer uma coisa de cada vez, perceber qual é que é o impacto dessa alteração e trabalhar sobre isso. Porque quando nós tentamos mexer em três ou quatro coisas ao mesmo tempo, vamos numa de opá, vamos acelerar aqui o processo de descobrir aqui o setting perfeito, mas a única coisa que nós fazemos é que podemos nos confundir totalmente, porque de uma das duas ou três coisas que mexemos não é aquilo que nós achávamos, de repente começamos a ir numa direção que não tem rigorosamente nada a ver com aquela que nós devíamos ter ido, e depois criamos conclusões sobre uma amostra errada ou sobre resultados que não nos dizem nada. Por isso, é por isso que, honestamente, um bom preparador ou alguém que saiba afinar, quer seja um bom preparador de suspensões ou um bom preparador de motor ou o que seja, as pessoas realmente boas perderam N horas porque tiveram que passar por esse processo extremamente granular de uma alteração, quais é que são os resultados, discutir conclusões, uma alteração, sempre assim. E quando uma pessoa tenta acelerar esse processo e fazer três ou quatro coisas ao mesmo tempo, não chegamos a rigorosamente lá nenhum. Por isso. Pode chegar. Não Não sabes vai é ser se foi... esse, vai ser. Sim, podes não ter certeza se foi sorte ou se foi saber, mas Exatamente. às vezes o que interessa é chegar em algumas dessas situações, não é? Opa, Tipo, se conseguires chegar ao objetivo, do género, sim, naquele momento vais resolver o problema, mas não vais pronto. perceber o problema. Pronto, tens mais outra vez, às vezes tipo tens de Claro, safar com o que tens, não é? eu não digo o contrário. Pronto, mais uma de suspensões, só que Também. então o que esta Só aqui para variar, não porque teve resposta nenhuma. Uh, olha, temos pena. por isso, preparadores que estejam a ver, ainda não foi desta. Exa- Exatamente. Óleo mais espesso, que diferença faz no comportamento de uma suspensão? Nem sequer devem fazer isso. Não interessa, bem, responde. Mas não vou dizer uma coisa tipo que não se deve fazer. Está bem, mas porquê? Por que não? Porquê? Não é porque não, porquê? Então vou explicar. Pronto. A razão pela qual nós não mudamos o grau do óleo é apenas e só uma, que é o grau do óleo está definido pelo fabricante porque a suspensão e qualquer sistema de amortecimento minimamente elaborado ou desenvolvido não usa o grau do óleo para afinação de suspensão. Nós temos suspensões todas quitadas, cheias de anilhas, cheias de válvulas e etc. Exatamente para nós podermos controlar isso. O óleo é algo que não só permite dar o amortecimento, ou seja, através do óleo que nós temos o amortecimento, mas nós não conseguimos controlar ou nós não devemos controlar a quantidade de amortecimento que gera através do óleo em si, ou a alteração do óleo. É através da alteração das partes mecânicas que dão o comportamento ao óleo de fazer X, Y, Z. Se nós pormos, vai exatamente na mesma ordem que nós estamos a falar ainda há um bocadinho, se nós introduzimos mais uma variável,
temos menos controle sobre aquilo que nós estamos a fazer. É por isso que os fabricantes dizem 1 grau de óleo. Com 1 grau de óleo, nós sabemos que comportamento esperar. A partir daí, mexe nas anilhas. Se as anilhas já não permitem mais, mexe nas válvulas. É por isso que eu digo que hoje em dia, com as suspensões atuais e que vêm para o mercado cartucho fechado, por exemplo, são suspensões mais do que testadas, mais do que desenvolvidas, que nos permitem ter qualquer tipo de desempenho que nós queremos hoje em dia. É só uma questão de ter a preparação certa. Certo, mas o que é que faz o óleo? Vai fazer aquilo que toda a gente acha, que é a mesma coisa que pegar em água, azeite ou mel. Tipo, são fluidos mais espessos, claro que vai gerar mais amortecimento. Agora, não Não. vai gerar o amortecimento ou não vai gerar o desempenho nas suspensões que nós esperamos que ele vá gerar. Não vai. Porque a maneira como o óleo se comporta a determinadas velocidades de compressão, nós não podemos comparar, por exemplo, nas suspensões da frente, que é um grau de óleo de 5W. Nós não podemos esperar que um óleo 5W, que nós sabemos como é que ele se comporta, porque as suspensões vêm todas com esse grau, nós não podemos esperar que ao pôr um 10W vai ter exatamente o mesmo comportamento que um 5W, mas simplesmente um bocadinho mais de amortecimento. Não, Certo. não vai acontecer isso. A baixa velocidade vai ter um Claro, comportamento vai ter um completamente comportamento diferente e a alta velocidade é outro. Daí nós não se mudar isso, porque nós não temos controle sobre a maneira como o óleo se comporta nesse tipo de situações barra velocidade de compressão. Porquê? Porque as suspensões não foram feitas para trabalhar com aquilo. Correto. Respondido? Pois, já foi mais resposta. Devia começar ao contrário e dizer, pronto, um óleo mais espesso mete a suspensão mais dura, mas vocês não devem fazer isso. Ok, não, mas eu vou começar a dizer não devem fazer isso. E depois, Aí começas pelo logo. tipo pai, né? Exatamente. Primeiro dá na cabeça e depois explicar porquê. Exatamente. Ok. O que achaste do molde de corrida utilizado no Campeonato Nacional de Arte Enduro em Lamego? Pontuações e timings. Ainda bem que pergunta. Olha, isto aqui é gajo de ganhar a pergunta do... É assim, não percebi porque posso falar também um bocadinho o que é que foi a minha prova. Tipo, era a minha quarta semana de provas seguidas e ainda não estou bem dos dedos, nem pouco mais ou menos. E pronto, o primeiro dia dava um tempo mau. A prova foi no topo do monte, estava tipo mega frio, chuva, vento, tipo nevoeiro. E tínhamos um percurso que ia ser 25 km, mas acabou por ser 13. E arrancamos. Eu arranquei na frente, foi por ordem de campeonato, 1 minuto. Esse aí acho que é o primeiro erro. E pronto, foi na semana da tempestade, não sei o quê. Então, tipo, quando há uma tempestade dessas é muito difícil controlar uma corrida. E principalmente nos moldes em que era, principalmente o primeiro dia, um percurso pequeno, com nevoeiro, difícil de ver, os primeiros pilotos vão sempre em desvantagem. Claro. Então rapidamente fui apanhado pelos pilotos que iam atrás de mim e o frio afetou muito mais os dedos. Tipo, acho que me doeu mais durante essa prova do que quando os parti. Eh, e pronto, até porque a Super Test, que era suposto ser feito sábado à noite, acabou por ser feito domingo de manhã, porque sábado estava tão mau tempo que não fazia sentido nenhum. Aquilo supostamente era para o espetáculo e tipo, que espetáculo é que dás se não está lá ninguém, se ninguém quer lá estar. E domingo a prova já me correu um bocadinho melhor, já consegui andar melhor, já estava mais quente, já tomei mais precauções porque a vez anterior que eu tinha andado foi no Brasil, 30 graus, ali estava um 4, por isso nos 30 graus não tive qualquer tipo de problema, nos 4 tive, não sabia, então para domingo já me precavi um bocadinho melhor, acabei por pôr uma luva de borracha em cada dedo, tipo só o dedo, para tentar pelo menos conservar um bocadinho mais de temperatura no dedo, até que saiu eventualmente. Claro. Aumentei as proteções de mão com fita cola para tentar prevenir que a água do chão salpicasse tanto para a mão e resultou muito bem. Tipo, já percebo porque é que toda a gente faz isso em Inglaterra e no GNCC. E queria ter feito também no guarda-lamas, mas no guarda-lamas já com fita cola já não é tão fácil, já tem que ser. Por isso agora já sei, quando houver uma prova mais fria, mais molhada, já sei os truques que tenho que fazer. E pronto, na domingo arrancamos todos juntos, que é o que eu acho que o formato que faz sentido, classe a classe, mas a classe se junta. E pronto, fui com o Diego, ganhei-lhe ali um bocadinho de tempo a meio do percurso. Depois na segunda parte do percurso, que era basicamente o dia de sábado, mas no percurso inverso, ele acabou por me ganhar um bocado mais. Entramos para a segunda volta juntos
E ele acabou por cair numa curva, escorregou numa raiz e eu sabia que era a altura de ultrapassar, ultrapassei, apertei um bocado, ele também fez 2 ou 3 erros e acabou por ficar um bocadinho mais para trás, mas em relação ao formato, acho que não faz sentido. A primeira coisa que foi que eu disse à Federação, a primeira coisa que não faz sentido, acho que tipo, o primeiro dia foi basicamente 40 minutos e vale tantos pontos como o segundo dia que foram 4 horas. Yeah, Ou não. seja, em termos de campeonato foi exatamente igual ganhar o primeiro dia ou ganhar o segundo dia. E é 40 minutos com basicamente zero ar de enduro. Empurrei uma vez porque não encontrei bem a fita e tipo quando encontrei virei num sítio meio estúpido das pedras e tive que empurrar aí porque senão não tinhas nada onde empurrar. Era, a principal dificuldade até era encontrar o percurso. E comparado com o segundo dia, o domingo, em que fiz 2 subidas, tanto eu como o Diego, a empurrar quase desde cá abaixo até cá em cima, tanto que quase todos os outros participantes tiveram que se ajudar com cordas e assim. Ixi, vê lá. Por isso, tipo, acho que não faz qualquer tipo de sentido e eu acho que eles já perceberam isso. Outra coisa que também não acho que faça sentido é a super teste. Ou seja, faz sentido e na teoria é bom. Agora, eu acho que é um peso muito grande para as organizações terem que organizar uma super teste e principalmente uma super teste bem feita, porque uma coisa mais ou menos toda a gente faz e eu acho que vê-se por Espanha, muitas vezes as super testes dele também são assim meias estúpidas e eu até nem concordava muito de ter aquilo porque tipo, houve uma super teste que eram basicamente 10 árvores e tinhas que andar aos slaloms nas árvores, chegavas lá ao fundo, davas a volta e vinhas aos slaloms outra vez para cá, imagina, tipo, só porque está no regulamento que é obrigatório fazer, eles tipo, ou não tinham orçamento, não tinham tempo, não tinham seja o Sim, que sim. for, fizeram aquilo. Tipo, acho mal. O que eu disse à Federação que eu achava que fazia sentido, vale o que vale, não é? E tipo, toda a gente pode achar tipo, não ganhou, está com queijo. Mas eu já tinha dito isto antes. Acho que o sábado devia ser. Ou o percurso ser igual, mais difícil, mais fácil, vai depender muito das corridas e acho que devia ser partida todos juntos e valer 5 4 3 2 1 pontos. E depois a super teste valia para a grelha de partida do dia domingo, ou seja, quem ganhasse o super teste partia à frente, ou seja, na grelha estava no lugar da frente. Eu acho que isso assim, por um lado, não obrigarias as organizações a fazer uma super teste. Se quiserem fazem, se não quiserem não fazem. Como só conta para a ordem, para a grelha, não tem assim um impacto tão grande se tiver uma coisa mal feita. Porque a super teste Lamego estava o que estava, tipo, tinha algumas coisas meio estúpidas. Mas, por exemplo, os troncos já estavam a ficar meio soltos. E se fosse realmente 2 passagens como eles tinham previsto, a super teste, tipo, a Ficava especial não ia desfeita. aguentar. Sim. Ia ter que começar atrás e atrás porque os troncos iam se soltar e havia muita coisa que ia. Tipo, quase todos os participantes partiram a fita lá num obstáculo que estava meio mal desenhado. Por isso, isso, contar tanto como o dia de dar de enduro domingo, acho que não faz sentido, não é? E tu só, pelo que eu percebi, tu só soubeste que aquilo valia tanto depois da corrida ter acabado. Sim, e eu e toda a gente, imagina, porque no regulamento não estava claro, mas no regulamento estava claro que não havia qualquer outra pontuação a não ser os 20, 17, 15 pontos e por aí fora. Da corrida principal. Não, de. É isso é que não está muito claro. De dia de corrida, tipo, lá diz que os dias de corrida vão ser pontuados. E eu acho que isso foi aproveitado do regulamento do Enduro. Hum. Mas eu acho que não havia ninguém que tivesse a certeza quanto é que aquilo ia pontuar. Isso foi uma surpresa básica. Acho que tipo, para 99% das pessoas que lá estavam, quando descobriram que valia tantos pontos o primeiro dia como o segundo. Sim, isso não faz sentido nenhum porque é o que tu disseste, uma corrida de 40 minutos que valer tanto quanto uma de 4 horas e o problema é que depois não te consegues gerir, não, ou seja, Não, tu não, não. E não consegues, pá, se vale tanto, tu na corrida de 40 minutos davas tudo. pois, Ah, e é isso. Mas mesmo assim, tipo, acho que pelo desporto em si não faz sentido. claro. Ou só se fosse uma corrida de 40 minutos, fosse basicamente, olha, tens de chegar ao topo do monte e fosse 40 minutos a empurrar a moto. Aí pronto, podia concordar que poderia valer mais ou menos o mesmo. Mas ainda para mais com o tipo de percurso que foi e que provavelmente será, eh, acho que não faz sentido isso. E outra, outra coisa que eu lhes disse foi, acho que o briefing devia ser em vídeo, como eles já fazem no Enduro normal, porque Uhum. faz muito mais sentido. É difícil tu na altura lembraste de tudo, não é?
Claro. Então fazes um briefing em vídeo em que tens tempo, podes escrever as coisas, podes explicar as Tens coisas, um guião, tens as fazer o guião, explicar bem o percurso, porque é sempre uma coisa que eu nunca percebi bem, as organizações nunca querem dizer o que é que vai acontecer no percurso. Por exemplo, ali nós íamos fazer a parte de sábado invertida e não sabia, e ainda por mais, essa parte de sábado começava à beira da assistência. Por isso, de certeza que houve gente que achou que acabava a volta ali. Mas não, ainda tinhas que fazer tipo os tais 13 km do dia anterior, ao contrário, mas sem nunca perceber bem. Ainda para mais eram as fitas do dia anterior, de outra cor, diferente, estás a ver? Ixi. Então eu fui basicamente até ao próximo CP, ou seja, durante pá, aí 15 minutos, sem saber se realmente estava no sítio certo ou não. Achei sempre que alguém se esqueceu de pôr uma fita e eu estava a fazer um percurso que ainda mais estava na frente, sem marcas, sem nada, não é? Tem sempre essa parte que acho que nos briefings devia-se falar um bocadinho mais do percurso. Como se, por exemplo, o Alfredo faz um briefing de 8 minutos sobre a corrida e explica as coisas, porque explicar que vamos passar lá ao contrário, tipo, acho que se eu não saber que vou fazer o percurso ao contrário, acho que não é mais dificuldade ou menos. Acho que é só Sim, sim. melhor para mim e melhor para toda a gente, vai permitir menos erros de corrida, por isso acho que era uma coisa boa. Por isso, uma perguntinha mais leve. Hum, Quais é que são as proteções que mais gostas no balão de escape? Se é que gostas. Nenhuma? É uma opção. Pá, na verdade não uso. As de carbono, estamos a falar em ar de enduro. Para enduro normal, acho que uma de carbono é fixe, porque normalmente no enduro não leva tanta pancada. Por isso a de carbono dura bastante tempo, protege o escape Pedras que saltem. sim, das amassadelas mais de enduro, que às vezes estás a curvar, dás um toquezinho numa pedra ou assim. O problema da proteção de carbono é que ela torce o escape, então passa mais força para os apoios como para o bocal do cilindro. Por isso os prós do ar de enduro não usam proteção de carbono. Primeiro porque depende dos prós, não é? Se Sim. for factory, tipo, Isto é muda. tipo É novo. Agora, os outros pilotos como eu e assim, porque a proteção de carbono, primeiro, é cara. Certo. Pela proteção de carbono, se calhar compras um escape. E depois tens a desvantagem que E aquece também. aquece mais o escape, um bocado. O escape e o motor em si. Sim. E depois tens a desvantagem que também faz muita força no bocal do cilindro, com uma pancada grande. Além de amassar o escape na mesma, porque o carbono tem tipo cede e volta ao sítio, e o metal por dentro só cede, não volta ao sítio. Passas muita força e torces muito o balão, e às vezes até é mais difícil desempenhar um balão que tem uma proteção de carbono, porque ele já ficou todo torcido, das pancadas que vai, como distribui a força. E Ou seja, em vez da amassadela ser tão local, no certo. sítio da pedra, é mais tipo nos apoios do. Ou seja, E- perto dos apoios. Perto dos Sim, e apoios. se for nos apoios não é muito mal. O problema é quando é no bocal de cilindro, que Sim, é sim, uma sim, peça sim. relativamente cara. As da PTEC têm três desvantagens. Primeiro é fake dói. É mesmo fake dói. Tipo, não é. A segunda desvantagem é que acumula muita lama. Mas Principalmente... todas, então por essa lógica, todas as proteções de escape Não, a de são carbono feias. acho que são fixe. Acho que tipo. Tem... Da PTEC, esquece, desculpa, esquece. Então, Percebiste que. Estou a dizer da tipo PTEC, aquelas. percebi da P3. Não, as da P3 têm pinta. Sim, mas essas são de carbono, mas a Sim. PTEC não faz de carbono. Não, a PTEC é tipo toda as de alumínio, certo, aquelas certo, tipo certo. a jaula. A que eu usava antes também. Ou seja, tem a desvantagem de ser feio, de acumular muita lama, pedras e Terra, o que seja. lixo ali. Ninhos. E depois tem outra desvantagem que, sendo em alumínio, tem tendência a prender mais nas pedras. Ou seja, as proteções de alumínio Ok. tipo, agarram a pedra. Agarram nas pedras. Sim, e as de plástico têm um bocadinho mais de release. Por outro lado, Ok. protege muito mais o balão e o Claro. quadro e tudo. Por isso. Há umas que eram que eu já andei já vi por aí, que são aquelas com uns arames Sim. grossos. Pá, Também isso- são feias que dói. Sim, mas aí tens tipo melhor de dois mundos, É pior de dois verdade. mundos, Sim, depende. sim. Para um piloto amador percebo essas proteções da Pitec e assim, porque é um descanso, na verdade. Sim. Para um piloto mais pro, pá, Mete muito peso. também. mete muito peso e mais complexidade se tiveres de trocar um balão assim. Sim. Tipo, além que a proteção com as pancadas vai dobrando com o balão e depois É se compras ganda- um balão novo, É ganda biscate. nunca na vida aquilo mais encaixa. Por isso, para um piloto mais pro, assim, se calhar o balão normal, e eu, por exemplo, não fiz a máquina, comprei a bomba de água e fiz um Gabari. suporte, sim, para pôr lá o escape e conseguir desempenar facilmente. Amassadelas pequenas, eu dou uma amassadela no escape, uma ou duas, ponho lá
vou desempenando e tenho o escape, claro que nunca fica com o aspecto novo, mas Claro. pelo menos está com o funcionamento a 99%, Sim, que sim. na verdade é o que interessa. Eu por acaso já usei muitas da Pitec, mas depois acabei por, visto que também comecei a fazer cada vez menos hard enduro, pensei, não faz grande sentido, então abdiquei, e porque também fica feio, e eu neste momento ando muito vaidosa, então gosto de ter a minha moto direitinha. Gosto de olhar para ela assim, coisa bonita. Pois, e é isso, as proteções da Pitec. Tipo, já vi em preto a ver se é melhor ou não, mas acho que nunca. Acho que quem arranja isso tem que ser a pé juntos de eu não me quero chatear com mais nada, quero proteger o escape. E é Exatamente. justo, é justo, perfeitamente claro. válido. É perfeitamente válido. Eu neste momento simplesmente comecei que não vou empenar assim tantas vezes quanto isso. Vale a pena o risco de andar com a moto sem, sem proteção. Uma coisa que de qualquer maneira eu acho que é válido, não especificamente na proteção de balão, mas aquelas proteções que depois fazem aquela proteção Para os links, para os assim, isso é links, isso aí essencial. eu acho que É 100% essencial. é tipo crucial. Sim, Porque isso é, quem não anda com isso é tool só. é, eu Ou por tem uma acaso, KTM. eu por acaso andei durante muito tempo. Tenho És andado nos tu. últimos tempos sem isso e por acaso, olha, por acaso, por falar nisso, a Polisport também enviou uma das proteções deles que faz só proteção de cárter com proteção de link. Eu tipo, sim, porque de facto a da origem da beta não protege nada. E Não, eu, é isso, ok. não sei porque é que as proteções de origem normalmente nunca têm essa Yeah, parte também não dos percebo, links. também não percebo. Se calhar tiram os moldes para o motocross. No motocross eles não usam muito essa proteção de links. É, beta Sharks da vida não tem sequer. Beta tem. Agora, mas já faz Sim, alguns sim, anos. sim, eles não. Também tem o mercado aftermarket também tem que existir, não é? Sim, também é Portanto, verdade. pá, E a Polisport bate palmas com isso. sim, exatamente. É estúpido, mas Sim. há coisas que não dá para lutar Sim, contra, é não é? tipo. Não vou perder a minha energia a lutar contra Claro, o claro, OEM, por claro. isso É mais tipo. vale aconselhar as pessoas a comprar uma coisa que realmente funciona, que é uma Sim, proteção de biela, com bielas. com De uma cárter proteção de com cárter bielas. com proteção de biela, por Yeah. isso é a melhor coisa a fazer. Mas pronto, Isso, olha, isso e proteções de mão. Eu não percebo porque é que os fabricantes vendem motas sem proteções de mão. É tipo, opa, sim. principalmente motas de enduro. É tipo, Yeah. motas de motocross é tipo, ok, tudo bem, nada contra. Mas motas de enduro que não são vendidas com proteções de mão é tipo a mesma estupidez que as bicicletas serem vendidas Pedais. sem pedais. É tipo, you dance, fuck. É tipo, burro. Porquê? Não, mas Como é, não, como é que é a mesma coisa não. que venderes uma É, moto sem motor de arranque? Ou sem kicks? não, Ou sem os imagina. dois? Eu acho que com os pedais nas bicicletas é diferente porque acho que há muito mais. Ou seja, um pedal faz muito mais diferença que uma proteção de mão. Ou seja, tens um pedal bom, um pedal mau, é realmente diferente. Tá bem, mas E os custos são realmente diferentes. Uma proteção de mão boa, uma proteção de mão má, nem sei definir, estás a ver? Tipo, desde que ela proteja e fique agarrada à moto tipo, eu desde nas que pancadas, eu acho que é uma proteção de mão boa. Por isso e é eu só válida. preciso de um pedal em que consiga pedalar. Não, claramente Só quero não. pedalar. Não, claramente não. Claramente não. Onde? Não, claramente não. Imagina, tu acharias normal uma KTM Hard Enduro vir com a mesma proteção de mão que a KTM normal. Estamos a falar que é 2.000, 3.000 euros de diferença de moto. Achas normal? Mas já estás Não, a comparar não. modelos, já estás a comparar modelos, já não faz sentido isso. Tens que seguir o meu raciocínio. Ok. Achas normal? É normal. Acho Agora, sim. achas normal uma bicicleta topo de gama vir com o mesmo pedal que uma bicicleta de média, baixa gama? Não faz sentido nenhum. Opa, se nenhuma das duas me permite pedalar, eu tipo de género. Tá bem, burros. mas lá está. A cena é tipo. Há muito mais escolhas nos pedais do que nas. Ou seja, na qualidade do pedal e no que o pedal pode influenciar do que na proteção de mão. Mas então, porque eles têm receio que vá ser um pedal inadequado, eles não vendem nenhum. Ou não vendem com nenhum. Sim, imagina. Não. E eles, mas por exemplo, eles iam pôr um pedal chunga, estás a ver? Ou Pá, iam por ter que pôr qualquer um pedal coisa- bom e ia aumentar o preço. Imagina. Não é um pedal que vai aumentar o preço de uma bicicleta, por amor de Deus. Eles põem uns Quanto é que pedais. são os pedais? Não faço ideia, mas eles põem. Quanto é que custam os pedais? Uns pedais básicos. médios bons. Eu não sei, não estou dentro do mundo das bicicletas. Pronto, uns pedais de alumínio com uns piquinhos, rolamentos selados, quanto é que custam assim? Opá, vou assim mandar para 50 paus. Isso é meio dos chinos. Se calhar nem dos chinos. Nem dos chinos. Sim, chinos. Fogo, juro. Estás Eu a não- eu não perceber? percebo- Eu não percebo o mundo das Ninguém bicicletas. percebe, mas Não, estás a mas de perceber qualquer o que eu maneira. estás a perceber o É raciocínio. 50 paus para ti, não é 50 paus para o fabricante. Não, mas nem 50 paus só é para ti. Pronto, mas que Porque seja não 50 paus consegues. para o fabricante, que é, Sim. uma pessoa vai deixar de comprar uma bicicleta por 50 paus.
quando as bicicletas valem 1000 para cima. Oh, bem, estás mesmo fora do mundo. Tá bem, Para mas cima, bicicleta que compras por 1000 euros. só, Decathlon, só se for. só estás Nem a dar, Decathlon. só estás a dar mais argumento para aquilo que eu estou a Porquê? dizer. Ou seja, percentualmente, 50 paus em 3.000, 4.000 paus, Não, não é nada. não, mas imagina, primeiro não custam 50 paus e depois, Para o fabricante custa 50 paus, para Pronto. aquilo que ele está a vender, que são 4.000 paus. mas depois, sim, pronto, 4000 paus. E depois, imagina, a bicicleta tem quê? 20 peças. Divido 4000 paus por 20 peças. Depois mais uma, Agora é sou- muita diferença, não é? Agora sou o que te digo, tu não tens mais noção. Numa moto, uma proteção de mão, entre das 50.000 peças de catálogo que a moto tem, Oh. é uma peça só também. Oh, não. Estás a perceber? Tipo, eu acho que a diferença, acho nas motas muito mais escandaloso. Não vi, numa moto enduro não vi com proteção de mão, do que numa bicicleta não vi com os pedais. Porque o mundo dos pedais tem muitas possibilidades. E então, porque E- não tens muitas possibilidades, mas dar nada. O quê? Em que o propósito da bicicleta que é pedalar, tu não vais dar nada que permita pedalar. Na verdade, É tipo- eu até acho que as bicicletas vêm com aqueles pedais de plástico chungas que ninguém usa. Pronto, mas ao menos que seja isso. E eu acho que elas vêm. Agora, imagina, como ninguém vai usar, como nunca ninguém vai pôr sequer aquilo nas bicicletas, elas não estão com esses pedais. Ok, pronto, está-se bem. Isso aí, de um ponto de vista tipo, Não de sei. marketing, eu ia A bicicleta que eu comprei vinha com pedais. Que pedais é que queres? Eu escolhi. Paguei, acho que um extrazinho pelos pedais, Fogo. porque era um upgrade aos pedais de plástico chungas. É quando pedes uma bebida e tens que pagar um extra pelo copo. Sim, mas é o que acontece. É literalmente Tipo, mas o que olha, quero acontece. beber, pronto, mas então tenho que pagar um Mas é extra. literalmente o que acontece. Vais a um festival, não tens de pagar o copo? Não, estou a dizer, tipo, imagina que vais a um bar, pedes uma bebida, tipo, ok, quero beber, pronto. Se for um olha. copo de plástico, é o que acontece. Mas por isso, estás a ver? Tipo, não é assim, então. É estúpido mesmo. É estúpido, claramente é estúpido, mas eu acho mais estúpido as motas de enduro não virem com proteções de mão, que é uma coisa Sim. completamente essencial, Sim, sim, sim. do que as bicicletas não virem com os pedais bons. É justo. Portanto, agora, a questão é, estás pronto para uma pergunta polémica ou não? Tô. Acho que todas as perguntas aqui vão ser polémicas para ti. Oh, espera, uma coisa é polémica, outra coisa é tipo, com pouco contexto, que faça pouco sentido, ou apenas isso ao estúpido. Não, é mesmo para tu perderes a oportunidade de trabalhar com empresas para sempre. Ok. Justifica para um domingueiro usar Gold Valve e para o Diogo, se usa ou se usaria. Isto vai um bocado em contra com aquilo que eu acabei de. Que ainda disse há bocadinho, em relação ao tipo de tecnologias. Ou seja, se nós tivermos uma moto sobre o antiga, ou seja, 2007 para trás, em que tem em que a regra geral das tecnologias de suspensões da frente, particularmente suspensões da frente, eram bastante básicas. Acho que para um domingueiro, pá, que não queira, já gosta daquela moto, está com a moto em condições, sabe como é que está o estado do motor, o chassi, etc. Pá, mas gostava de facto, pá, ter as suspensões em condições e não justifica gastar kit de cartucho. Muitas dessas motos nem sequer têm compatibilidade. Por isso, nesses casos eu digo, opá, poderá fazer sentido. É um tipo de upgrade que as pessoas vão ter muito valor por aquilo que estão a fazer. Agora, se vocês me perguntarem qualquer suspensão 2010 para a frente, Teneré? isso aí eu já posso explicar essas limitações. 2010 para a frente, que seja cartucho aberto ou de cartucho fechado, honestamente já não vai ser assim aí a grande diferença. Aí vai fazer mais sentido. Por exemplo, se for uma de cartucho aberto, mudar para de cartucho fechado e aí trabalhar isso, do que propriamente pôr umas válvulas. Porquê? Porque a limitação está na tecnologia em si, não está na válvula, está de ser de cartucho aberto ou cartucho fechado. Quando as de cartucho fechado em particular, nos últimos 15 anos à vontade, regra geral as coisas já estão bastante bem testadas e a restrição já não está tanto na válvula. Traços gerais, pode haver exceções, como é óbvio, mas em traços gerais já não está a restrição aí. Por isso, a partir daí é ao trabalho do preparador de fazer as coisas em condições de modo a que tenha o resultado que o cliente precisa. O cartucho fechado veio exatamente, foram criadas exatamente porque as de cartucho aberto tinham limitações em termos de empenho, não conseguiam permitir um nível tão elevado de níveis de amortecimento quanto este cartucho aberto. Então eles, ok, vamos fazer um cartucho aberto, vamos fazer uma tecnologia de cartucho fechado, as válvulas vão estar mais abertas, vai permitir mais fluxo, mas isto vai estar pressurizado de modo a que não cavite. O propósito deste cartucho fechado é essa, a amplitude de utilização de uma cartucho fechada é muito maior,
só está restrita a como é que ela vem de fábrica. Se comprarmos uma moto de motocross, vai estar feita, vai estar firme para cornos. Se nós comprarmos uma, uma de enduro mais antiguinhas, vai estar mole para o enduro, que é. Mas a limitação não vai ser na válvula, repito, vai ser muito mais no próprio setting do que propriamente na válvula. Tocaste na questão da Teneré. O problema da Teneré não é tanto a válvula, é a tecnologia. São suspensões que, para começar, nem sequer são de 48 mm, são de 43, se não me engano. Por isso, o cartucho em si, para além dos de Espera aí só. 48, 43. 43, o que é? Como é 48 isto? a 30, Só assim, ok, naquela. 40, fizeste bem, fizeste bem. 48 milímetros é ou 43 milímetros é o tamanho da bainha, que, Da parte cromada. exatamente, da parte cromada, que é o que define Diâmetro. depois, exato, o diâmetro. O diâmetro da parte cromada, que é o valor usado, porque pronto, eles tinham que agarrar-se a uma medida e o cromado o pessoal usa. Isso aí é o que depois vai condicionar todo toda a alocação de óleo, toda a capacidade que a bainha tem de ter contida um cartucho, um determinado cartucho, qualquer ele que seja. As Tenerés têm de 43 milímetros, ou seja, são os milímetros mais estreitos, e o cartucho em si, pá, está bastante restrito, não há muita coisa a fazer. Pode-se pôr umas válvulas, mas honestamente, pela diferença de preço que eu já vi em termos de kits de cartucho ou válvulas, mais vale o kit de cartucho e mudam completamente a tecnologia. Ou seja, já tem cartucho fechado que permite outro nível de brincadeiras, que conseguem andar com outro nível de segurança a alta velocidade ou pancadas muito mais fortes para quem quiser tentar fazer as coisas que o Paul Tares faz, força. Se tiverem quituinhas, força. Mas se não, não vale a pena. Porque o pouco, ou seja, o valor que vocês têm com umas Gold Valves numa Teneré, por exemplo, comparativamente com o valor que vocês têm numas cartucho fechado numa Teneré, é muito maior as cartucho fechado, mesmo que em termos absolutos o preço seja maior. Mas vale muito mais a pena uma de cartucho fechado, porque estamos a ter uma tecnologia de suspensão completamente diferente. Posso agora, tipo, falar sobre o bem das Gold Valve, nunca se sabe o futuro, não é? Não posso cortar esta ponte. Pá, E força. tu falo em linguagem da street e tu vais corrigindo a ver se eu estou a dizer alguma coisa Está-se mal. bem, está-se bem. Pronto, as Gold Valve têm uma grande vantagem, que é para um preparador amador, ou seja, para uma pessoa que não é preparador de suspensão, mas gosta de mexer ou quer mexer, Certo. a vantagem das Gold Valve é que tem, primeiro traz o kit todo, com as anilhas, com a válvula e traz uma tabela que ajuda muito, ou seja, eles dão um base setting. Nem é só tabela, vem com. Eles têm o pessoal comprando um produto através da Sim, Racetech. e Tens acesso acesso à base de dados, é isso exatamente. que eu ia Yeah. dizer, é Ah, tipo a ok. tabela Ok, ok, ok. De de referência. referência. Já percebi. Tens uma base setting e depois, se achares que ela está firme aqui, eles dizem-te a alteração que tu deverias fazer. Por isso, é uma boa escolha para quem quer fazer isso em casa. Se levam a um preparador, acho que já tiram se calhar essa vantagem Certo. principal do produto. Concordo plenamente contigo. Em relação às válvulas, isso que o Peixoto estava a dizer e não sei o quê, as válvulas Racetech são muito mais abertas, ou seja, os buracos são muito mais abertos Os do que. furos. Sim, mas imagina que é o Um furo buraco é quadrado. uma. Não, um buraco é uma coisa onde tu pões lá qualquer coisa e depois tapas e não. Porquê? E passado 3 anos desenterras porque vais buscar dinheiro à caixa. Um furo é algo que pode passar. Há furos quadrados? Um furo é um furo passante. Percebes? É um furo é uma coisa que passa. Um buraco é uma coisa que. Ah, tem fim, um furo não tem fim e um buraco tem fim, é isso que estás a dizer? Exatamente. É essa a definição? É. Para mim, furo é redondo. Menos no pneu. Não, mas mesmo no pneu, às vezes eu tipo, se é um furo mais tipo navalha, estás a ver? Eu digo Sim. rasgo, não digo furo no pneu, digo Pronto. rasgo no pneu. Pronto. Por isso. Mas eu tipo, furo, para Tu mim és é engenheiro. redondo. Não, Não, para mim furo é redondo. és engenheiro mecânico. Para mim furo é redondo. Eu não te permito essa. Não te Geraldes, permito. furo é redondo? Eu não te permito essa. Não. Desculpa, não te permito. Então um furo quadrado? Diz furo quadrado? Sim, porque não? Sei lá, porque não racista. faz sentido nenhum. És racista. Não, mas não faz Então, sentido. fogo. Para mim furo é redondo. Pronto. Não. Um furo tem É. vários orifícios. Vês? Há orifícios. Vês? Podem ser redondos ou não, no caso das Gold Valve nem são muito. Então esses orifícios é por onde passa o óleo. Nas Gold Valve são basicamente, a Gold Valve tem o mínimo material possível. Então tem os maiores orifícios. Então deixa todo o trabalho de amortecimento para as anilhas. Enquanto uma válvula estudada pelos fabricantes
e eles já viram que se calhar aquele amortecimento, até ali ninguém vai usar nunca as suspensões naquele nível de amortecimento, por isso eles já restringem um bocadinho a válvula para isso. Por isso já não precisas de tantas anilhas. Uhum. Pode-se alegar que é para ser mais barato, pode-se alegar que é Sim, peso, sim. pode-se alegar que é simplicidade, pode-se alegar muita coisa. Não, gente, é essa a base, sem dúvida alguma. Quanto menos peças um fabricante tiver que fazer Claro, mais barato fica. e quanto menos trabalhado uma peça maquinada tiver que ser, se tu reparares Claro. a diferença de maquinação, que tem uma regra jalas, por Sim, exemplo, na sim. altura, antigamente, é mesmo curioso, até tenho umas suspensões do meu pai de cartucho aberto, que são de uma WR 2008. Por exemplo, tu notas mesmo que os orifícios são quase só duas operações de maquinagem, que é Claro. um furo concêntrico, ou seja, alinhado com o eixo da válvula, e depois outro assim no lado, assim muito quase perpendicular. É Pois. mesmo básico em termos do furo. E tu vais ver as válvulas de hoje em dia, das de cartucho fechado até das da Racetech, notas que são muitíssimo mais Sim, sim, trabalhadas, claro. têm horas e horas em cima de uma passagem, 3 passagens, 15 passagens e depois o acabamento todo. Por isso, é aí que o dinheiro está em termos dos custos. E quando a Racetech faz um produto em que vende para 1% do mercado nem 1%, nem muito menos, 0,05% das motas que são produzidas dos fabricantes, para eles compensa esse trabalhar todo, porque o fabricante tem que fazer milhões e milhões e Claro, milhões. Por claro. isso, tu em vez de E teres. poupar 1 euro numa anilha vezes 10.000 motas Exatamente, são 10.000 euros, não é? Por exatamente. isso é normal que isso aconteça. Portanto, resumindo, Gold Valves, acho que se forem vocês a instalá-las e se têm realmente interesse pelas suspensões e assim, conseguem ver uns vídeos do Peixoto, perceber mais ou menos como é que aquilo funciona. Fizeste vídeos sobre como desmontar e montar? Não. Não, mas há muitos vídeos desses na net. A parte de desmontar e montar uma suspensão, diria que é mais fácil, se calhar, que tirar o motor fora. Mas se tiveres as ferramentas, desmontar uma suspensão e voltar a montar, Sim, não tem grande. o grande stress é sempre as ferramentas Não, e experiência, também um bocado de não, é experiência. mais o saber o que é que vais fazer, porque, tipo, Sim, sim. desmontar até está tudo. Agora, saber o que vais mudar é que é aí que está a Eu ciência. assino por baixo de fica completamente à vossa responsabilidade. Ah, sim, sim, sim. Sim, mas não falta Esqueçam. informação para vocês tentarem Aventurar-se. aventurar-se Sim, e sim, sim, realmente sim, sim. a parte de montar e desmontar está mais que documentada na internet. A parte de saber o que fazer, é aí que as Gold Valve têm interesse porque já têm ali um seguimento, já dão umas ideias e depois. O problema é que vão ter que desmontar e montar aquilo 50.000 vezes. Se estão Basicamente. dispostos a isso, se não, tem quem faça bem à primeira, ou segunda ou terceira. Provavelmente, não é? Basicamente. Porque fazer bem à primeira, Não, principalmente isso. isso é um mito de género. Porque, Um não, preparador não pode. Aliás, é mito muito mais por causa do consumidor, porque ele não claro. se explica a 100%. Exatamente, Ele diz, está exatamente. a ler mal. E tipo, o ler mal para mim é completamente diferente do que é para ti, do que é para o cliente. Então, eu acho que a Olha, culpa. por acaso até tenho umas histórias engraçadas e sou honesto, foi daqueles momentos em que até então talvez não tinha dado o valor merecido, por exemplo, aos bancos de ensaio que tenho e em que felizmente tenho acesso a isso e que de facto há muitas situações em que o problema não está nem na suspensão, nem no preparador, muitas vezes é simplesmente na comunicação, Pois, que é claro, o é que é isso. que a pessoa sente e como é que ela expressa, porque muitas das vezes está certo aquilo que a pessoa está a dizer, só que dentro do contexto do preparador, dentro do Claro, é contexto da completamente pessoa, diferente. podemos estar a falar de coisas que na verdade até são coincidentes, mas que nos apontam em direções completamente opostas. Aconteceu por 2 vezes, hum, o cliente queixar-se de estar muito duro, muito duro, muito duro, muito duro. hum, e a moto em si, por exemplo, ou seja, consoante o feedback do cliente, ou depois também com a moto que tens, se ela está de origem ou não, às vezes não sabes se está de E origem ou não. experiência também, à E, medida claro, que vais tendo mais clientes, claro, mais claro. pessoas a falar, então. Uh, a pessoa tinha era derivada de uma moto de motocross, por isso dizendo, ok, faz sentido as queixas que ele está a ter de demasiada firmeza e tudo mais, estes problemas de tração, etc. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. E pronto, por isso, pá, atrás das suspensões eu já vejo. Eu, regra geral, antes de desmontar qualquer suspensão, ponho sempre no banco de ensaios para também ter um banco de dados do meu lado para saber como é que é o antes e o depois e tudo mais. E foi super curioso porque eu percebi, fogo. Pus no banco de ensaios, olhei para os resultados e eu, fogo, isto é mesmo estranho. Como é que é possível o cliente estar a dizer tipo, que está demasiado duro? Tipo, porque isto quase nem gera amortecimento. Por isso, qual é que é aqui a questão?
E pronto, houve daqueles momentos em que eu depois tenho que tomar uma decisão sobre o que é que vou fazer daqui para a frente, não é? Não posso depois, olha, mas eu não sei o que é que vou fazer. Pá, não, é uma pessoa toma uma decisão, assume a decisão e depois, pá, espera que tomes a melhor das decisões, não é? Um, e por isso, em vez de pôr as coisas mais moles, na realidade pus muito mais firme. Porquê? Porque realmente estava a acontecer ao cliente, era que estava tão mole que as suspensões facilmente esgotavam, batiam no fundo e a pessoa sentia que era muita firmeza, mas na realidade pá, simplesmente ia ao fundo e batia. Ele claramente tinha, Pois. era o osso duro de roer para repetidamente estar a ir ao fundo e ele, pá, está firme. E não estar a Não, sentir e é isso. os queixos a vibrar. E é preciso ter essa sensibilidade. Tipo, eu ouço muitos podcasts. Por acaso, imagina, quais são o teu top 3 podcasts? Gypsy, Hum. Tu ouves. só Gypsy, eu não tenho tempo a ver muito mais. Não? A Gypsy e fazer as revisões deste. É. Mas pronto, o Chris Kiefer, ele faz um podcast fixe, Kiefer Testing, em que ele há muitas vezes que fala sobre isso, sobre o seu piloto de testes e como tentar perceber este tipo de coisas. Ele tanto fala sobre suspensões, como chassi, como motor, como pneus, e ele é o trabalho dele, então ele já desenvolveu os métodos dele para tentar perceber onde é que as coisas estão boas e más, e às vezes faz sentido isso, ou seja, senti a suspensão firme aqui. Então agora deixa-me tentar perceber, é em travagem, é aceleração, é na aterragem de um salto, se é em travagem é no primeiro buraco, no segundo, no terceiro. Será que a moto está muito baixa, muito alta? E é isso, porque a moto está muito baixa e parecer dura é diferente da moto estar muito alta e parecer dura. Porque se ela está muito baixa e Verdade. parecer dura, se calhar está de molde demais, enquanto está muito alta e parecer dura, está realmente dura. E é isso que é essa parte que é difícil de comunicar um preparador quando o preparador nunca viu o piloto andar, ou se viu uma Exatamente. vez, muitas vezes os vídeos ajudam. Só que é isso, no motocross até é mais ou menos fácil. Agora no Sim, enduro ninguém te vai esquece, filmar. esquece. Ainda mais num vídeo de GoPro também não é aí que tu vês nada, porque Não, perspectivas todas tortas, muito esquece. longe. Yeah. Por isso, quando realmente tiverem queixas de suspensão, se conseguirem, tentem arranjar alguém que vos filme e daí já conseguem tirar algumas ilações. E depois falem com. Estás mais ou menos disponível para as pessoas te ligarem e falarem Sim, sim, contigo, não sim, é? sim. Acho que Eu nunca ninguém não, teve. mas ele Sim, está. acho que nunca ninguém teve razão nenhuma de queixa Por sobre essas isso, questões. Aliás, isso faz parte de ser preparador, faz parte de ser um claramente. preparador, faz parte de perceber as queixas, de fazer perguntas, de esmiuçar as coisas, de perceber, opá, mas como é que tens isto afinado? Já experimentaste isto, já experimentaste aquilo outro. Isso faz parte do trabalho de um preparador, desse trabalho de consultório. Mas é o que é, porque é isso, cada caso é um caso. Nunca ninguém tem exatamente as mesmas queixas. As pessoas queixam-se de umas coisas assim, mais assado. É normal e por isso pá, implica uma pessoa ter que perder algum tempo a fazer as perguntas certas e para perceber. É o que é. Pronto, agora tenho aqui uma pergunta para ti, Luís Peixoto. Sei Ok. que não vou ganhar o prémio, mas o meu sonho de prova, Hum, que eu gostava mesmo de organizar, mas ainda para mais agora. Primeiro precisava de orçamento, isso se calhar até se fazia. Agora precisava que as pessoas acreditassem nessa prova, era o Ardinduro das Nações. Não sei porque é que bloqueei. Estava a ver se dizia em português, em inglês. Ardinduro das Ardendura das Nações. Nações. Estás a Ok. perceber? Então o meu formato de prova seria Ok. eh, Interessante. igual ao motocross, 3 mangas, equipas de 3 pilotos, podes deitar um resultado fora do teu piloto, ou seja, numa das mangas, Uhum. cada manga tem 2 resultados e na pior vai fora. Mangas de 1 hora e meia, sim, um circuito tipo Xpania, de 10 minutos, 11 por volta, largo. O fácil, mais longo, o difícil, mais rápido. Partida pode ser por filas, assim no dia anterior tens a qualificação para ver quem é que sai nas filas. Sonho de prova. Acho que tem pernas para andar. Desvantagem. Tinhas que trazer os americanos, tinhas que fazer ali um acordo com o Farioli e com esse pessoal KTM para trazer realmente os pilotos bons, mas imaginando que tudo isto que acontecia e vinham, tipo, Uhum. era o sonho de prova, como é o Motocross das Nações, não é? Sim. Acho que se pode rentabilizar facilmente, metes televisão num circuito pequeno, por isso tem só vantagens. Sim. A única desvantagem é que agora nem sequer há Mundial de Hard Enduro, por isso muito menos um das nações, não é? Ou talvez por causa disso mesmo. Eh, É difícil porque enquanto não houver coesão, Certo. porque no minuto, quer queiramos quer não, era a KTM que mandava no Mundial de Hard Enduro. Sim. E onde a KTM vai,
mais uma vez, quer queiramos, quer não, é o que dá credibilidade e notoriedade aos campeonatos. Sim. Porque se não tiver a KTM nem o Husqvarna oficial, Se está bem só o Sherco e tipo, não é que ninguém ligue, mas não tem a mesma cena. sim, mas Essa é a também verdade. Mudando de assunto. pode ser verdade, mas eu acho que isso aí também vai mudar porque a partir do momento em que a KTM começar a reduzir drasticamente o seu tamanho, Já reduziu, tem 2 pilotos. pronto, e Continua a ter a notoriedade que tem. Foi o teu argumento foi. ponto assente. Ou seja, a minha pergunta para ti é: Ok. que nação, qual seria o top 3 nações e onde é que ficava Portugal? Pois é. Ok. Ou seja, quem era a nação que tu achas que ganhava? Não, tu não és bem és uma pessoa com algum conhecimento disso. Alguma Não és a melhor cultura. pessoa para discutir isso porque há muitos pilotos que tu não conheces. Tu não Sim. consegues dizer sequer 3 pilotos alemães de Ardenduro. Não consegues. Consigo, por acaso Consegues? consigo. Acho que consigo. Consegues? Então? O Kevin Gallas conta? Mano, não. Já não? Tipo, está aí a má 4,5. Eu acho que Ok. não vai, Dieter não vai Rudolph. muito longe. Tens o... Não, esse é austríaco. É? É. Tim Apollo. Ardindu, mas pronto, podia ser uma convocatória. Ele tem algum apoio da Beta e tal, pode ser. Posso concordar. Assim de repente já me passaram os 3 nomes. E tipo, o principal não, campeão do mundo. Ah, tá, é sério. Pronto. Pois é, eu simplesmente pensei, ele é austríaco, não é? Não. Alemão, é alemão, é verdade, é verdade. Pronto. E tens o Sorry Bro, o piloto do Mario, o Lenny, que agora está a começar a não evoluir, sabia. ainda é júnior. Por isso Ok. tens aí três. Claramente não era a seleção Não. que ia ganhar, não é? Só pelo Manny lá Tá bem, ganhava, mas imagina, honestamente. olha o Team Geyser, fez 1-1 nas nações e a Eslovénia. Também é Tipo, verdade. Também é verdade. estás a perceber? Por isso não é dois Era a resultados. Espanha que ganhava. Tipo, na Espanha ganhava? boa, Não, mas esquece isso. Inglaterra. Tipo, bro, claro que a Inglaterra ganhava, não é? Yeah, esquece. Burro. Inglaterra- Ou até os Estados Unidos. Não, os Estados Unidos não. Então não, De certeza que era Inglaterra, Espanha e o terceiro lugar ia ser discutido. Se bem que Espanha. Tristan Hart, Cody Webb. Tristan Hart é canadiano. Pois é, ele é canadiano. Pois é. Pois é. Isso era mais uma Pois seleção que ia é. estar ali na luta com a Alemanha. Estás a ver? Tinhas É tipo verdade, dois bons pilotos. É verdade. Os de topo eram top, mas depois o segundo Os outros nível é- ia ser. Ia estragar a média. ia estragar a média. Ah, A terceira é uma boa. Porque tipo, quase todas as nações têm um bom piloto, mas não tem tipo consistentemente vários. não têm três. Yeah. Tipo, nem Espanha tem três, se fores a ver. Tem Sim. dois, nem sei quem é o terceiro. Quem seria o terceiro? Fredo Gomes. Não, então o primeiro O Román. e o segundo. Para ti. Para teres o terceiro é o Gomes, quem é o segundo? Não, se me disseres o Gomes segundo e o Moretti ou o Marco Riba em terceiro, tipo, Sim. e é uma boa seleção. Para fogo. Mas não bate Inglaterra com os dois, Sim, não, com os esquece. dois manos e com o Billy, não é? Tipo, Com os dois manos. Até o Johnny Walker. sim, mas agora com a moto e tal, depende do formato da prova, Sim. ele não está muito dedicado à modalidade e Sim. arrisco-me a dizer que o Mitch já o passou em termos de arte enduro. Achas? Porque o Johnny não se tem dedicado ao arte enduro, por isso Ok. ele está tipo há 2, 3 anos que Sim, faz meio tipo uma gajo. corrida, Meio gajo. uma, yeah. duas, tipo, Yeah. enquanto o Mitch está a dar All in. tudo, não é? Por Yeah. isso. Ok, é válido. Terceiro, deixa eu pensar assim um bocadinho. Terceiro. Talvez França, diria. França também não tem. deixa eu pensar. França tem um, só tem um. Ok. Quer dizer, não tem um, tem tipo. França está equilibrada em termos de Não, pilotos, tá. É isso mas que eu ia está dizer. no nível B. Sim, Estás a ver? São pilotos que competem contra mim, não Sim. competem contra o nível A. Sim. E eles têm bons 3 pilotos nível B. Tem um Puto, o Crasset, não sei, Fabien Poirot Parrot. e o Yeah. terceiro, não sei bem, mas de certeza que tem lá Sim, também sim, alguém sim, que. sim. Eles têm um campeonato de tarde enduro forte, Sim. forte ou conhecido, vai lá muitas vezes os E pilotos. várias provas extra campeonato Yeah. também. Eu diria que até terceiro a África do Sul. A África do Sul ia ser Terceira underdog. África. Não é África do Sul. Wade Young, Matt Green Travis Tisdale. e o Travis Tisdale que Eram continua. tipo, Tipo, fácil, eram fortes. Eram terceiro. São pilotos, tipo, não tem. Mas no Xpania. Não, desculpa, o Wade Young e o Travis Tisdale, ok. Tipo, Não, mas ele já esteve melhor. a cena dos sul-africanos é que tipo. Mas são raçudos. É isso. São raçudos. Mas a Fogo. técnica não está lá. E numa Yeah. pista tipo Xpania, A a técnica técnica conta muito. Estás a ver? Ok. Não quer dizer que eles não tenham técnica. Sim, Claro sim, que têm técnica. Mas, por exemplo, eu apostava mais num Mark Ribba ou num Moretti do que num Matt Green nesse tipo de provas. Que eles vêm do trial, têm muita técnica Sim, de mas mexer a moto. já vimos que Espanha ficava em segundo. Sim. Eu estou a dizer em comparação. Ok. E agora Portugal. Que equipa levava primeiro? Tu, e depende dos dias. Às vezes precisas ficar também. Tu, Diego,
E o terceiro ia ser complexo, não é? Imagina, pelos pilotos que estão atualmente a correr, diria, tinha que ser o Super, não é? O Talvez. Luís Silva. Yeah. Também eu pensei se conseguiria levar alguém do Enduro normal. Mas, tipo, para um Xpania não. Agora se fosse para uma corrida, tipo um mix, tipo o Luís Oliveira, nunca fez nenhuma prova, nem sei como é que o vamos apanhar. Coitado. Não sei como é que o vamos apanhar. Mas não, ele tem. Os pilotos de Enduro normal têm muita técnica. Acredito. Tipo, as pessoas é que acham, o Enduro antigamente Não, é que eu estou a dizer, é tipo, coitado, porque gente, provavelmente ele deveria olhar para aquilo, gente, não me Sim. vou meter nesta merda. Sim, mas certeza. isso acontece um bocado nas nações. O pessoal que vai ao motocross das nações também, quando chega à pista, fica tipo. Porque. No motocross das nações? Sim, porque estamos a falar. Hoje em dia já não temos muitos pilotos, ou nenhum piloto mundialista, não é? Certo. Mas estás a falar português então? Sim, português. Ok, está bem. Quando chegam lá, Sim. tem bem tipo uma pista que é grande autostrada, tem Sim. tipo 50 metros de largura, os saltos gigantes, toda a gente, desde Manda os primeiros tudo, treinos yeah. a dar tudo, Yeah. tu ficas ali um bocado de peixe fora d'água, por isso essa sensação é um Ok. bocado normal nas nações. Ok. Mas sim, eu acho que com a nossa equipa, Itália, se calhar não íamos ter hipótese, porque a Itália está como nós, mas se calhar um menos nível um décimo. bocadinho acima. Pelo menos um décimo, fazíamos fácil. Olha, quantas seleções nós fizemos? Já dissemos para aí 6. E ficávamos Sete, mais. oito. E de certeza que arranjávamos mais uns para ficar mais abaixo. Olha que top 10 não era mau ficarmos em décimo. Achas que não? Olha, vê a Europa. Pronto, Espanha ficava à frente, França ficava À frente também. à frente, provavelmente. Itália também acredito que ficava à frente. Itália provavelmente à frente, Inglaterra à frente, Frente. Alemanha discutível, mas eu acho Mas que ficava pelo à frente. resultado do Manny à frente, não é? Porque ele ia yeah. puxar muito para cima a cena. Yeah. E depois os outros pilotos, nós conseguimos estar, ou seja, eu acho que sou melhor Depois que também o tens Polónia, tens gajos muito raçudos também. Polónia tens, mas eu acho que nós conseguimos ficar à frente da Polónia. E eles têm melhor nível de trial, quando se calhar esses pilotos de trial se converterem ao ar de enduro, Ok. eles vão ter Um bump. sim, tipo eles têm o Tadi, que tem a contratação mais estranha de 2025. Não falamos disso. Sim, mas eu depois percebi, é para embaixador e ok. desenvolver motas elétricas. Faz todo sentido, teve 2 anos a desenvolver motas elétricas, vai roubar as tecnologias todas. Os manos são burros. Não. Polónia, não sei. Noruegas e Finlândias e Suécias. Noruegas não, esquece isso. Noruega ok não, mas Não, Suécia, não Suécia tem tens o... ninguém. Não, tu não tens. Quem? O... O Eddie? Sim. Depois ia ter que trocar a bateria, nós passámos por ele. Hello. Mas pronto, tem um piloto, estás a ver? Depois os outros não têm, tipo, estão abaixo de nós. Ou se não estão abaixo, estão tipo... talvez um Estou um top bocado 10. abaixo. Talvez um top 10. Tens, tipo, acaba que é aqui, Bulgária? Bulgária, sim. Bulgária... Não estou a ver se há mais alguém da Mas Bulgária. ele também era muito bom. Ele é Sim, gajo estar ele lá. está lá, mas pois. depois os outros resultados não sei. Sim, mas os outros gajos devem ser do mesmo nível que talvez o Diego e o Super. Por aí ficava à frente também. Olha que tipo, o Diego anda muito bem de moto, já não é qualquer um. Eu não estou a dizer que ele anda mal. Mas tipo... eu sei que não estás a dizer que ele está mal, mas já não é qualquer um de outros países que fica à frente dele. Já não é tipo, já não é um Zé Ninguém que fica à frente dele. Eu não estou a dizer que há alguns a ninguém. Agora, se nós pusermos. Não, mas eu acho que o Diego da Bulgária não fica à frente do Diego. É isso que eu queria Eu chegar. acho que não fica. Mal era se tu achasses que não foi. Fica à frente. Fica. Brasil, acho que não. Não. América do Sul toda no geral. O Também Chile, se calhar, podia ser uma surpresa, porque eles são bravos. E Austrália também os gajos são. Mas a Austrália não tem. Tens tipo um que corre nos Estados Unidos, que fez agora segundo no Grindstone, mas depois não estou a ver nenhum outro. Tens tipo o Tim Coleman, mas ele nem sequer corre já. Não, mas tens outros. Stroke. Tens o. Não me estou a lembrar dos nomes dos gajos. Mas tens já alguns gajos minimamente bons. Não estou a dizer que não são minimamente bons, mas não estão no nível para. Europeu talvez para discutir. Talvez não. Mas... Não estão no nível para discutir. Mas talvez para ficar à nossa frente como equipa, talvez. Acho que não. Talvez. Acho que não. Talvez iriam dar dor de cabeça. Iam dar dor de cabeça. Por isso, olha que top 10 era um bom resultado. Talvez era. E se tu vires, Portugal quase não fica em top 10 em modalidade nenhuma. Sim, das nações, portanto íamos ser mal. os reis de Portugal. E depois ia ter uma vantagem disto, porque a competição de nações conta como representação internacional, por isso tem fundos do IPDJ, Pronto, por isso íamos conseguir alguma ajuda para ir a esta corrida. Não, é ajuda para ir, tipo, íamos representar Portugal. Sim, o IPDJ ajuda no Trial das Nações, no Motocross das Nações, nos 6 dias.
E era mais uma coisa. O problema é que isto não é... Só falta a prova. Sim, só falta a prova. E isto não é... Nem todas as seleções acontece isso. Por exemplo, os Estados Unidos, Pois não. os pilotos têm que pagar para vir aos 6 dias. Não são os pilotos que pagam, normalmente eles fazem um fundraising ou a equipa paga, porque essa prova tem muito poder, mas a Inglaterra também precisa de pagar, por isso, se isto fosse uma coisa que todas as seleções ajudassem as comitivas a ir, era uma prova fácil de organizar. Não sendo, tem estes entraves, por exemplo, vai ser fácil convencer o Diego do Chile a vir? Pois. Tipo, Tomate. imagina, 1500 euros de voo, mais aluguel da moto, Esquece. mais, estás a ver? E vai ser uma prova que vai demorar 4 ou 5 anos a atingir o patamar que eu gostaria. Sim. Porque... Até lá podemos ficar melhor do que top 10. Sim, estamos na frente, vamos nós. Até esse momento, o score é sempre a bombar. Depois vai começar a cair, pá, mas também tens tempo para tu melhorar. Olha. Mas, não ouviste, sei. Diego? Ouviste, Já, super? Opa, toca a dar. O Diego, acredito, o Diego. Agora Ih, já estás um velhote demais. Não, tu não ensinas. Desculpa, mas estás na Jarvis, pior modalidade para conseguir dar essa não desculpa. sei, tipo, olha, há aliens em todo lado, não é? O Jarvis se calhar é um, tipo... Também é verdade. Eu acho que... Não estou a dizer que o Jarvis não é mainstream, porque ele tem tipo mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Ele é gajo. Mas, como é que ainda ninguém o estudou? Também é verdade. Tipo, como é que ainda... Nem sequer se percebe. Como em algum desporto... físico, ainda para mais. Com esta intensidade. Tipo, mega intenso, mega físico. Ou então eu não sei o que é um desporto físico, mas eu fico todo roto, não é? Por isso, tem que ser físico. Como é que tens alguém de 48 anos no topo do desporto? Tipo, inacreditável. Não sei como é que isto ainda não... Vês tipo um jogador de futebol, o Ronaldo tem 40 anos e tipo, aí... Já é loucura. Mano, 48 e ele parece ter para aí 80. Por isso... Também já pode dizer muito do desporto. E lesões, tipo, ainda há 2 anos foi o joelho. Pois foi, E voltou para o pódio. E recuperou para o pódio. Voltou para o pódio, tipo, mano, como é que é possível? Não sei, não percebo. Ele está mesmo tipo a fugir da idade. Por isso, se alguém quiser organizar o Hard Enduro das Nações comigo, principalmente aí com 300 mil euros, comuniquem e vamos a isso. Pergunta da semana, / do podcast. Temos aqui 2 contenders. Escolheste outra vez, eu acho que... Ou escolheste ou sugeriste. Sim. Eu acho que a da Gold Valve foi uma pergunta boa porque deu várias discussões, houve aí... Muitas das vezes não é... Explica-se, não, claro. Sim, não é só exatamente a pergunta, mas é depois o que é que ela suscita na nossa discussão. E eu acho que nós falarmos desta questão de processos de fabrico e tudo mais, acho que é interessante para as pessoas perceberem porque é que os fabricantes fazem as coisas que fazem. Para nós não acharmos tipo, eles são grandes burros. Sim. Há muita gente que acha, mas há sempre uma razão por trás. Não é? Às vezes a razão é custo e nós achamos que isto é grande estupidez, mas para eles, tipo, a moto também tem que fazer sentido financeiramente para os fabricantes. Por isso, quando a razão é custo, é sempre difícil de aceitar como consumidor, não é? Já estás a pagar por uma coisa e pensas, isto não foi melhor porque eles quiseram poupar 35 cêntimos e me puseram uma anilha aqui. É verdade. Mas, ou 2 euros e me puseram um rolamento um bocadinho melhor e agora eu tenho que gastar tipo 700 euros a abrir um motor para trocar um rolamento. Mas beta. tipo, 2 euros beta. Vezes muitas motas, vezes o estoque todo de peças que tem que fazer, começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido. Por isso, vencedor, parabéns. Acho que encerramos por aqui. Só uma coisa, nestes 2 episódios novo Tech Tip, é uma grande fonte de discussão entre nós dois. Na verdade não é fonte de nenhuma discussão. É uma fonte de discussão entre nós dois. O Peixoto gosta muito das Tech Tips. Eu, por 2 razões, principalmente, uma, vejo os podcasts todos em áudio, por isso Tech Tip, se fosse noutro podcast que eu ouço, não veria, por isso acho desnecessário. Concordaria se fosse uma Tech Tip em conversa, mas é sempre difícil porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Fica o desafio a 25 frames por segundo, vídeo de 1 minuto íamos ter que falar muitas vezes. Mas fica o desafio para tu fazeres uma Tech Tip nem que seja em áudio. Portanto, gostam das Tech Tips? Não? Acham que compensa? Encham a caixa DMs do Diogo com podem pôr nos comentários do YouTube que eu vou responder. Exatamente, ele vai responder a todos. Nem que seja um coraçãozinho. E pronto, se querem Tech Tip, se não, se acham que faz sentido, se não, porque é verdade, imagina, uma Tech Tip faz sempre sentido, não é? Agora, se eu vou perder 10 horas a fazer essa Tech Tip, não. Não, tem que ser uma cena simples, fácil. Uma cena simples, mas eu como piloto, imagina, eu não tenho moral, por assim dizer, tipo, pessoalmente, se calhar até tenho em algumas coisas, mas não quero,
em coisas mecânicas. Por isso, o que é que eu acho que poderia fazer? Riding tips. Mas riding tips, imagina, tens que Riding perder tips, realmente tempo nisso. Setup tips, também pode ser, o tech tip pode ser setup, mas- por exemplo, também. O setup é uma coisa tão pessoal que... É, mas tu podes dar a tua notei- perspectiva só. Sim, mas eu já notei quando às vezes, por exemplo, o Super Enduro, eu sempre gostei da traseira um bocadinho mais baixa. Mas há muita gente que eu dou esse tip e tipo, ainda é pior para eles, porque eles não curtem isso, tá a ver? Por isso, Daí isso é uma as coisa pessoas muito terem. pessoal. Imagina, mas muitas das vezes as pessoas abrem a porta para as pessoas experimentarem. Verdade, não digo que Percebes? não. Nem que seja, pá, se admiram o teu estilo de condução e tudo mais, dizem, pá, ok, vou experimentar aquilo que É ele o que eu faz. faço, basicamente. E depois eu vejo os outros vejo. pilotos e experimento. Exatamente. Tipo, pronto, deixa ver se isto resulta. Agora deixa ver se aquilo resulta. Nada como experimentar as coisas. Sem experimentar vocês não vão saber. Por isso, se as pessoas querem e têm o gosto Vamos ver se de querem ou não. perceber. Querem. É de Vamos vocês ver. que dizem que não. Se têm o gosto de perceber aquilo que para ti serve e funciona, faz essa vontade. O pessoal gosta. Se gostam, que digam. Exatamente. Por isso, e pá, Pronto. por favor, a sério, façam um grande flood às DMs dele, por favor. Eu dou-vos um beijinho a todos. Por isso, ficamos assim. Muito obrigado mais uma vez. As perguntas que vocês fizeram têm sido cada vez melhores. Por favor, continuem. As discussões que nós temos tido também têm sido muito melhores. E é isso. Vemo-nos no próximo episódio. E não percam, porque nós também não.